E nós vamos abrir a palavra de Deus em Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, a partir do verso 6. A palavra do Senhor nos diz assim: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Queridos irmãos, é obviamente algo sabido de todos nós que Deus nos deu uma missão. Certo? Agora até de uns tempos para cá, tentando restaurar um pouco sobre a teologia de missões, virou moda aí falarmos sobre a igreja missional, que nada mais é do que a teologia de missões que nós sempre tivemos, porém, abordando um pouco mais aspectos sobre missões urbanas, por exemplo, que lidam com as questões próprias da cidade. Então, pessoas vão pensando nos problemas atuais, vão pensando nas questões que envolvem a vida urbana e vão trabalhando estratégias, tendo ideias para poder fazer abordagens que levem o evangelho a todas as pessoas ou as pessoas das cidades, tentando vencer essas dificuldades e mesmo lidar com elas. Nós também, não sei se você já teve a curiosidade de conhecer um pouco sobre a história das missões, ver todo o esforço que já foi feito em termos de se mandar missionários para todos os cantos da terra. Né? Você teve, por exemplo, nosso próprio país, a presença de William Carey em Niterói, fundando a primeira igreja evangélica no Brasil. Isso antes mesmo de Simonton. A chegada de Simonton no Brasil em 1859, origem da Igreja Presbiteriana do Brasil. Enfim, nós vamos perceber que a igreja sempre entendeu que há um papel missionário. Há um papel de se propagar o evangelho, de sermos testemunhas de Cristo Jesus. No entanto, ultimamente eu tenho percebido que a igreja tem sido muito mais ligada em estratégias, em planejamentos, do que de fato entender a naturalidade que é a missão de sermos testemunhas de Cristo. Não que não possamos fazer algum planejamento, ainda mais quando pensamos em mandar missionários para o outro lado do mundo. Nós estamos acompanhando aí o nosso missionário, o reverendo Marcos Oliveira, que até por causa das questões de pandemia não pôde ingressar no seu campo missionário na Nova Zelândia, mas, a fim de preparar-se, está na África do Sul, fazendo curso de inglês, estudando, se aprofundando na língua inglesa, a fim de poder chegar um pouco mais preparado. E essa fase inicial de adaptação que ele teria à língua, ele já está procurando viver para chegar lá já um pouquinho melhor no inglês. Isso faz parte do planejamento, isso faz parte de um cuidado, não estou falando disso. Mas eu estou falando que nós muitas vezes pensamos em missões hoje em dia muito mais nesses termos, muito mais na preparação, muito mais nesse campo de ideias, do que no simples ato de simplesmente sermos testemunhas de Cristo. E precisamos então resgatar essa questão fundamental, resgatar essas diretrizes iniciais que Cristo nos dá para que possamos ser suas testemunhas. Nos desvencilharmos um pouco de toda a parafernália que muitas vezes queremos nos cercar, de toda
um cercar de conhecimentos profundos. Hoje em dia a pessoa, não, para eu poder pregar sobre Cristo Jesus, eu tenho de ter lido a Bíblia 200 vezes, eu tenho que conhecer teologia, eu tenho que conhecer aquilo outro. Ainda que essas coisas sejam boas, ainda que você deva de fato buscar maior conhecimento e maior profundidade, você precisa atentar mais para essas diretrizes que Jesus deixou aqui para os seus discípulos antes de ascender aos céus. Veja, Jesus está passando o bastão para os discípulos. Ele andou com eles 3 anos, preparando-os, treinando. E agora que ele está para ascender aos céus, ele já ressuscitou, ele já mostrou aos seus discípulos, já os censurou por causa de sua incredulidade. E agora ele está deixando as suas últimas diretrizes para que esses discípulos compreendam o que é cumprir o seu papel de missionários, ou de evangelistas, ou de testemunhas. Lucas, portanto, ele escreve aqui, no caso para Teófilo, você pode ler aí no primeiro verso, justamente relatando, né, agora o que Jesus, o que o Espírito de Deus fez para continuar a obra de Jesus. Olha que interessante que ele diz aí. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Justamente essa história que ele vai contar. O que a partir dessas últimas instruções de Jesus, os discípulos passaram a fazer. É como se fosse a obra que Jesus continuou a fazer por meio dos discípulos, ou a obra que o outro Consolador fez por meio dos discípulos. Mas quais foram então essas diretrizes que servem para nós também? Primeira delas, nós não podemos nos distrair. Não se distraia. Em 2 circunstâncias aqui, nós vimos os discípulos um tanto quanto distraídos. Primeiro, logo no verso 6, eles perguntam para o Senhor: será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Isso era uma questão que tocava o coração do judeu. Eles estavam sob o domínio romano. Eram filhos de Abraão. Nós lemos já em João capítulo 8 e outras oportunidades, como quando Jesus os chamou de escravos, que eles ficaram mexidos, o orgulho deles acendeu, e eles não gostaram nem um pouquinho. Nós somos filhos de Abraão e nunca fomos escravos. O que era o Egito, né? O que foi eles na mão dos babilônios? O que foi eles sobre a Assíria, e agora sobre Roma? Eles sempre foram escravos. Mas isso mexia com a identidade deles, com o orgulho deles de somos judeus, filhos de Abraão. O orgulho que Paulo compartilhou, aquele trecho que nós lemos lá em Filipenses, Paulo antes ele estava falando de suas credenciais hebreias. Hebreu de hebreu, da tribo de Benjamim, quanto ao zelo da lei, fariseu. Ele foi passando as suas credenciais, mas ele entendeu que tudo isso era coisa como refúgio, algo para ser jogado fora. E os discípulos eles estão mostrando um pouco desse orgulho, desse nacionalismo, desse desejo para que o reino de Israel seja reestabelecido. Então eles já começam uma pequena distração aqui, porque o tempo todo Jesus não falou uma única vez sobre o reino de Israel. Todas as vezes Cristo falava, o reino de Deus está próximo, e tem uma sensível diferença aí. Porque se eles não entenderem que era o reino de Deus que Jesus estava por trazer, eles não iriam entender que as estruturas deste reino não se valem das coisas deste mundo. Se eles ficassem com os olhares fixos, distraídos da missão central de ser testemunha de Cristo, e se ligassem na reconstrução de Israel como era, eles iam querer lutar por aquela terra, expulsar os invasores de Jerusalém, fazer o templo, depois que ele foi destruído no ano 70, quem sabe, lutar para que isso fosse refeito.
começar a querer reestruturar aquilo que Cristo nem deu bola, pelo contrário, ele diz, nem em Samaria, nem no monte, nem no templo, mas Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Jesus veio justamente por fim às imagens, aos tipos e às sombras do Antigo Testamento e trazer as coisas reais, espirituais, muito mais amplas do que o que os nossos olhos podem ver. Na distração de quererem retornar ao que era, na distração de quererem ser os filhos de Abraão, de não compreenderem que não era o reino de Israel, mas era o reino de Deus que Jesus veio trazer, algo muito maior. Eles não percebiam que, na espiritualidade que Cristo estava trazendo, tudo aquilo que foi prometido no Antigo Testamento era muito maior do que eles poderiam imaginar. O reino de Israel era só uma representação do reino de Deus. Então, se vocês achavam que Deus estava para dar um pedaço de terra para vocês, em Cristo é toda a terra. Se vocês achavam no Antigo Testamento de que o livramento de Deus seria de tirar os seus povos inimigos de sobre vocês, em Cristo, Deus veio vos tirar do cativeiro do pecado e do aguilhão da morte. Ou seja, quando nós andamos distraídos, querendo as coisas deste mundo, nós vamos deixando de perceber a grandeza das coisas de Deus, deixando de entender o quanto deveríamos nos dedicar a isso e perceber que tudo aquilo que é deste mundo vai acabar um dia, é efêmero. Vai passar. Para que tanto coração nessas coisas? Para que querer utilizar as estruturas deste mundo para estabelecer o reino de Deus? Estamos nos distraindo. Há algum tempo, creio que já comentei isso com os irmãos, começou uma ideia de que a igreja está aqui para transformar o mundo, transformar a sociedade. Nada mais pretensioso. Nada mais pretensioso. Nós podemos abençoar pessoas, transformar circunstâncias das vidas das pessoas. A gente pode ajudá-las com várias questões deste mundo, abençoando-a. Uma família que está sem gás, levar um gás para elas vai fazer uma grande diferença, está mais agora, né, com o preço que está o gás. Estou aceitando gasolina, viu? Estou recebendo doações. A gente pode trazer esse tipo de ajuda, de bênção, de manifestação de amor. Mas isso em si não transforma a vida, porque a transformação que o ser humano precisa não é uma transformação monetária, social, pessoal. Porque onde começam todos os problemas, sejam eles de guerras, sociais, psicológicos, todos eles começam por causa da realidade caída em que vivemos. E só Jesus Cristo pode mudar essa realidade. Então não se distraia. Não fique procurando as estruturas deste mundo, ou às vezes as estratégias para tentar estabelecer o reino de Deus ou estabelecer o nosso reino neste mundo. Porque no fundo, o que os discípulos queriam era o reino deles. Eles ainda tinham um coração nessas coisas. E às vezes é isso que nós queremos. Alguns que lançam sua moda, você tem igreja que lança sua estampa. Já viu? Igreja é de um bairro, de uma outra cidade. Aí você vai na cidade a mais de 2.000 quilômetros de distância, a igreja lá chama o nome daquela igreja lá. Não é só essa igreja que você está pensando que faz isso não, viu? Tem outras igrejas que fazem isso. Lançam grife. Estão lançando o seu nome, projetando o seu nome. Eu tenho compartilhado com os irmãos, por exemplo, o desejo de que assim que conseguirmos
terminar as obras do nosso prédio, de deixarmos tudo redondinho, começarmos a investir na plantação de uma nova igreja, mas não uma nova IPV. Igreja Presbiteriana de Valinhos, sei lá, na Chácara Flora, ou no Figueira, Parque das Colinas. Não. Igreja Presbiteriana do Parque das Colinas, do Figueira. Porque não é sobre nós. Não é sobre a nossa grife. É sobre Cristo. É sobre dar testemunho e não nos ocuparmos e não nos distrairmos dessas coisas que só exaltam o ser humano, que só fazem o ser humano se prender às coisas deste mundo e perdermos a amplitude da visão espiritual que Cristo nos trouxe, porque muitas vezes confundimos o que é espiritual com o que é metafórico, com o que é imaterial simplesmente, mas o que é espiritual é aquilo que não é dominado, prendido, apreendido ou limitado pelas coisas carnais e físicas. De modo que já não é mais só a Palestina, é toda a terra, e já não é mais só quem nasce diretamente dos descendentes de Abraão, mas todo aquele que crê como Abraão. Abraão tem muito mais filho que ele jamais imaginou. Porque filhos espirituais não se limitam, não têm as limitações, podem ser criados e recriados sem as prisões da carne. Então não se distraia, o que Cristo nos propôs é muito melhor. Não se distraia com as estruturas deste mundo, o que Deus tem para nós é muito melhor, e é isso que nós estamos a proclamar a este mundo. Você está preocupado com esta terra, você está preocupado com o Brasil, você está preocupado com a Ucrânia, você está preocupado com isso tudo, você acha que é o Putin que vai explodir o mundo? Não é não. Não é o Putin que vai explodir o mundo, é Cristo. É Ele que vai vir, a coisa vai ficar tão feia, o céu vai se enrolar como pergaminho, a lua vai ficar preta como saco de crina, a coisa vai ser tão feia que até os poderosos vão chamar os montes e dizer, caí sobre nós, porque grande é a ira do Cordeiro. Então a gente está perdendo a perspectiva de quem tem o poder. Estamos distraídos com as coisas deste mundo, deixando de temer a quem deveríamos temer e de nos dedicar a quem deveríamos nos dedicar. Então não se distraia, ou não se distraia ainda como os discípulos que ficaram com os olhos fixos para os céus ali, querendo ver para onde Jesus foi. Por que ele não me levou? Me largou aqui. Não se distraia. Entenda o que Deus te deu para fazer. Porque justamente quando eles fitaram os olhos aos céus, eles estavam ainda com algo no coração, que Jesus já os havia repreendido no verso 7. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Eu não falei que vou voltar? Então não precisa ficar vigiando a hora que eu vou voltar, não. Eu vou voltar. Não precisa ficar fazendo continha, não. Uma vez eu vi um irmão, ele falando, eu sei quando Jesus vai voltar. Se eu não me engano, ele falou 2022 ou 2026. Faz tanto tempo que ele falou esse negócio, essa asneira. Mas ele fez um cálculo lá, porque são tantos salmos. Jesus fala tal coisa em tal capítulo lá de coisa. Ele só esqueceu que quando isso tudo foi escrito, não tinha capítulo, não tinha versículo, não tinha nada disso, né? Foram os maçoretas depois que foram lá e colocaram, né? Ele só esqueceu disso, mas tudo bem. Mas ele fez um cálculo lá. E a gente muitas vezes tem feito esses cálculos. As pessoas toda hora para mim, pastor, mas você não acha que Jesus está voltando? Eu não acho, não, eu tenho certeza que ele está voltando. Eu só não sei se é esse ano, ano que vem ou daqui a 1000 anos. Mas ele está voltando, ele está. Porque essa história está transcorrendo, nós estamos caminhando para o cumprimento do que ele falou. Mas esses sinais, isso tudo, foi meu irmão. Jesus ordenou diretamente aos seus discípulos.
Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Isso não compete a vocês. E você está aí gastando seu tempo tentando medir quando Jesus vai voltar. Vai fazer o que Ele ordenou você fazer. Para de ficar olhando para cima. Tentando medir isso, tentando atrair, tentando ver se é agora. Não, não, é agora. Não se distraia. Deuteronômio 29 nos diz que as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos e netos, mas as encobertas pertencem a Deus. Por que você está tão preocupado com algo que Deus não revelou? Preocupe-se com o que Deus revelou. Você é testemunha de Cristo. Não se distraia. Prossiga para o seu alvo. Deixa tudo para trás. E prossiga. Mostra esse mundo. Esse que ascendeu aos céus e vai voltar. Segunda diretriz interessante que Jesus nos deixa aqui é para que nós não sejamos acanhados. Olha, não vos compete conhecer tempos ou épocas, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Não é para você conhecer tempos ou épocas, não é para você se distrair, mas vocês vão receber poder para fazer uma outra coisa, que é ser minha testemunha. Então não se acanhe. Não fica aí preocupado com as coisas deste mundo, ou como é este mundo que odeia o Senhor, este mundo que rejeita a palavra de Deus. Você recebeu o poder do Espírito de Deus para ser testemunha. Tem gente que acha que presbiteriano não crê no Espírito Santo, porque a gente não sapateia, né? Não tem canela de fogo, né? Nós cremos sim, queridos. Nós cremos que sequer entenderíamos a Bíblia se o Espírito de Deus não nos desse esse entendimento. Sequer creríamos na verdade do Evangelho, se o Espírito de Deus não nos desse esse poder. Sequer aceitaríamos Jesus, sequer teríamos vida em Cristo Jesus se não fosse pelo Espírito Santo, sequer poderíamos orar. Nós vivemos pelo Espírito de Deus porque o nosso Consolador se foi e enviou um outro Consolador como Ele. E esse Consolador é aquele que nos sustenta, é aquele que nos guia a Cristo, é aquele que nos mantém a verdade. Então não se acanhe, é o Espírito de Deus quem coloca a verdade em você, quem te convenceu da verdade. Esse é o poder que você tem. Você acha que um pregador é poderoso porque ele conhece muito teologia? Já leu tudo de Calvino? Já leu os teólogos da era medieval? Leu já a Suma Teológica todinha? De Tomás de Aquino? Porque já leu os grandes teólogos do nosso tempo? Já leu os puritanos? O cara já leu todo mundo. Esse sim. Esse é o cara para pregar o Evangelho, para ser testemunha. Se o Evangelho de Deus, de Cristo Jesus, é o poder de Deus para a salvação do homem, somente o Espírito de Deus é que pode garantir a eficácia desse Evangelho, para que ele seja poder. Porque não é a força dos nossos argumentos, não é o brilhantismo de nossa eloquência, não é a profundidade de nossos raciocínios, que na verdade às vezes até atrapalha, né? De que às vezes quer parecer inteligente, né? Aí começa a falar difícil. Pastor, seu sermão hoje foi lindo. Uma irmãzinha, verdade, falando para um pastor. É mesmo, irmã? Foi maravilhoso, pastor. Eu não entendi nada. Mas como assim, minha irmã? É porque o senhor falou umas palavras muito bonitas. Mas eu não entendi, porque as palavras eram muito complicadas.
E tadinha da irmã, ela estava achando que o pastor estava fazendo bonito, porque estava falando difícil. E nada disso convence qualquer pessoa. Eu me converti na pregação de um pastor que não tem expressão nenhuma nacional, que nenhum de vocês nunca ouviu falar. Reverendo Eurípides Pereira, lá em Brasília. Acampamento. Carnaval de 1994. Alguém já ouviu falar, Reverendo Eurípides Pereira? Não. O homem de uma igreja simples de Brasília. Crente. Foi lá e simplesmente pregou o evangelho e eu não conseguia me conter diante do poder do Espírito de Deus. Eu não sabia o porquê, mas meu rosto estava grudado no chão e as lágrimas molhavam meu corpo inteiro. Eu estava deitado e todo molhado de lágrimas. Não foi a eloquência daquele homem. Não foi a clareza de suas ideias. Não foi a homilética dele que expôs a coisa de uma forma tão bonita que você começa a se emocionar. Meu Deus, eu estou conseguindo identificar a introdução, o contexto, a ideia exegética. Estou identificando aqui o primeiro, o segundo, o terceiro ponto. Que lindo, não foi isso? Foi o poder do Santo Espírito de Deus. Esse poder que está em você. Esse poder que te faz ter autoridade sobre este mundo, para profetizar sobre este mundo. Aquele que ascendeu aos céus vai voltar. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Você recebeu esse poder. Use-o. Não se acanhe. Não tenha medo deste mundo que ri de nós. Não tenha medo das pessoas. Porque nós cremos no livro da cobra falante. Eu gosto tanto de responder quem vem com essa bobagem. Eu não creio no livro da cobra falante. Eu creio no livro do Satanás, um ser racional e espiritual que usou a cobra. Cobras não falam, seu bobo. Tolinho. Mas confie. Confie nesse poder. Confie para que quando as pessoas estejam rindo de você, você saiba o que te recobre. E você tenha a tranquilidade de falar sobre a pessoa de Jesus nas conversas mais simples da vida e diante das pessoas que mais o rejeitam. Porque se você não tratar com naturalidade a sua fé em Cristo Jesus, o mundo vai tratá-la com ridicularidade. E é justamente porque nós queremos usar as estruturas deste mundo para parecer um pouco mais palatável a este mundo, um pouco mais parecido a este mundo. As igrejas até mudam seus modos, criam metodologias para poder cultuar a Deus, dão outro nome para a igreja, dão outro nome para o culto, dão outro nome para o sermão, faz uma série de coisas tentando fazer as pessoas se agradarem, acharem bonito, ficar legal. Porque não entendeu que é pelo poder do Espírito está se acanhando diante deste mundo, a tal ponto que está trazendo o mundo para dentro da igreja. Para dizer, olha, pode vir, é que nem aí. Só que de vez em quando a gente fala de Jesus. Não se acanhe. Você tem o poder do Espírito. Esse poder não é para te dar todas as respostas. Esse poder não vai te tornar um gênio, a ponto de alguém te fazer uma pergunta capciosa e você ter todas as respostas na ponta da sua língua. Mas esse poder, quando manifesto, faz o mais humilde morto nos seus pecados, ou o mais inteligente morto em seus pecados, ressuscitar. Faz alguém que, se não fosse o sacrifício de Cristo, que estaria indo para o inferno, agora viver nos céus, aqui e agora, nos vislumbres que Deus nos dá por meio da igreja.
Não se acanhe. É esse o poder que você tem. Por último, não se restrinja. Sabe, não pensa que o Evangelho, a pregação do Evangelho, ou viver o Evangelho, testemunhar a Cristo Jesus, que isso é uma coisa para determinados lugares. Inclusive estão usando uma ideia protestante contra a gente, dizendo o Estado é laico. O Estado é laico. E aí confunde com laicista. Quem inventou o Estado laico foram protestantes, foram os anabatistas. Por eles começaram com essa ideia de que você não podia usar o poder do governo para converter as pessoas, ou para fazer as pessoas serem encaradas como sendo fiéis de determinada religião, só porque elas nasceram num determinado lugar. Então a ideia do Estado laico, em princípio, não é um Estado contrário à religião. Não é um Estado contrário à manifestação religiosa. É um Estado contrário à imposição religiosa. É isso que o Estado laico significa. Todos podem manifestar a sua religião, todos podem falar de sua religião. Nós temos que ter muito cuidado, porque o mundo é esperto em fazer essas pequenas alterações nas ideias para nos fazer sentirmos mal e expressarmos o nosso testemunho sobre Cristo. Nós vimos até bem pouco tempo as batalhas judiciais que se estabeleceram nos Estados Unidos especialmente. Porque professores simplesmente mencionaram a sua fé, estavam sendo demitidos e perseguidos porque deixaram os alunos saberem de sua fé. Enquanto islâmicos andavam com suas representações religiosas, cristãos eram impedidos de ter as suas Bíblias na mão e cruzes penduradas ao pescoço, porque isso era uma ofensa àqueles que não eram cristãos. Não é engraçado? Quando o mundo quer que você aceite um comportamento deles, uma ideia deles, eles dizem, é só você não fazer. Mas quando é sobre aquilo que nós cremos, esse mundo diz para nós, não faça, você está me ofendendo. É cheio dessas ideias. Você falar de religião, você tem comentarista esportivo reclamando, porque jogador agradece a Deus por ter feito o gol. Morreu esse, né? Esse morreu, né? Reclamou tanto, morreu. Não sei se foi por isso, não sei se foi Deus que fez por isso. Mas já não está aí mais reclamando. Mas esse mundo quer que nós restringamos nossa fé aqui dentro. As pessoas querem que nós vivamos o Evangelho, que nós vivamos a nossa fé somente dentro dos contextos religiosos. Dentro da igreja, na reunião de religiosos. O mundo quer um Estado que reflita a sua falta de religiosidade, que reflita as suas filosofias materialistas, mas não quer aceitar que cristão também queira um Estado que reflita a sua fé. Que tenham leis que sejam pautadas e reflitam nossos princípios. Esse é o mundo que nós vivemos. Você tem certeza que você quer usar as estruturas deste mundo? Você tem certeza que você quer se valer das ideias deste mundo para manifestar a sua fé? Não faça isso, porque senão você vai começar a ser engaiolado, você vai começar a viver uma vida restrita de testemunho. Não aceite isso. Você é uma testemunha de Cristo onde quer que você esteja, no que quer que você faça. Conquanto seja conforme a palavra, antes que venha um traficante dizendo que está limpando o morro por amor a Jesus. Mandando pai de santo, mãe de santo embora por amor a Jesus. Dá não. Aí não. Mas tudo aquilo que você faz como trabalho, como estudo, como um cidadão, como um motorista, não se acanhe e não se restrinja.
onde quer que você esteja, pregue o evangelho. O que Cristo declarou a Pilatos, quando este falou de sua autoridade, Jesus Cristo diz de quem de fato é a autoridade, é o que deve estar no seu coração. E você saber que quando Jesus diz que recebereis poder para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, que isto é um fato fundamentado na soberania de Deus. Não nos governos deste mundo, não nos poderes deste mundo. Não se cale. Porque as pessoas acham muito bonitinho falar de seus esoterismos por aí, mas quando você fala de Bíblia, já vem a crente. Uma vez numa conversa de internet com colegas jogando videogame, aí eu falei de Bíblia, cara, já vem um crente. Aí daqui a pouco veio o sujeito começou a falar as pornografias dele, pronto, já vem um pornográfico. Mas o que tem? Ué, eu não posso ser crente, você não pode ser pornográfico também não, meu. Cala a boca aí, ué. Ué, você não quer calar a minha fé? Então cala também a sua prostituição aí, seu miserável. Não, mas ninguém é obrigado a ser religioso. Falei, ninguém é obrigado a ser prostituto que nem você. Que acha normal pornografia, que acha normal pegar a mulher para tudo que é lado. Eu também não sou obrigado. Então, se você tira a minha liberdade, eu vou tirar a tua também, meu amigo. Você gostou? Não, então pronto. Na próxima vez que eu falar de Jesus, deixa eu falando de Jesus. A gente tem que começar a ter segurança, queridos, que a autoridade está no nome do Senhor. A autoridade está com Deus. Pode ser Pilatos, pode ser César. Pode ser o presidente de qualquer nação deste mundo, pode ser quem for. Ninguém tem mais autoridade do que o embaixador do reino de Deus. Pregue. Seja testemunha. Mas pastor, as pessoas vão me perseguir. Tá com medinho, né? Você tá com medo de morrer, né? Você tá com medo de que riam na tua cara, né? Enquanto Jesus foi para a cruz receber toda a ira de Deus, você tá com medo do ser humano que não pode tocar na tua alma, né? Mas de Deus que pode lançar a sua alma no inferno, aí você não tem não, né? Nós somos acanhados, nós somos restritos, porque temos medo. Então entenda, Deus te deu o poder do Espírito. Deus é o Senhor de todo o cosmos. Não há um centímetro quadrado que Jesus não ponha o seu dedo e diga, meu. Já dizia o grande teólogo, que não é o Ricardo Moura, que é teólogo, mas não é grande. Confie nisso. Seja testemunha. Não deixe as estruturas deste mundo refazerem a sua mente e te desfocar do seu propósito de existência. Você não nasceu para ser professor, engenheiro. Você não nasceu para ser advogado. Você não nasceu para ser faxineiro. Você não nasceu para ser aposentado, para ser dona de casa, para ser marceneiro. Sei lá, para ser feijãozeiro, não sei como é que chama aí. O Marcinho aí, sei lá. Para ser vendedor. Para ser funcionário público. Isso tudo são coisas que você faz como lugares estratégicos que Deus te colocou para que você seja testemunha. Então seja. Seja lá no hospital, seja na empresa, seja na sua faculdade, seja onde quer que você esteja, seja no trânsito. Seja. Vamos ficar de pé, vamos orar. Deus amado, nós te imploramos, ó Senhor, que Tu nos ajudes a viver segundo essas diretrizes, que Tu nos dês a intrepidez, ó Pai, de que se chegamos diante do Teu trono de glória e de graça, ó Pai, então somos capazes de nos achegarmos diante de todo o principado e potestade que atua neste mundo, ó Pai, e proclamarmos o Teu evangelho com poder e glória.
Usa-nos, ó Pai, nesse propósito, ó Deus. E que o nosso apego não seja em estabelecer nossas vidas aqui, os nossos reinos aqui, mas seja em estabelecer o teu reino, a ponto de que entendamos que até mesmo entregar nossas vidas vale a pena. Porque os nossos irmãos que ouviram essas diretrizes em primeiro lugar, fizeram assim, morreram por esta causa. Te imploramos, ó Deus, que tenhamos a mesma fé e estejamos prontos a tudo entregarmos para sermos testemunhas daquele que morreu e ressuscitou, ascendeu aos céus e vai voltar. No nome de quem oramos, Pai.